Olá, amigos da Tartarugas Café, eu sou o Guilherme Vieira, é, e hoje, né, eu vim falar sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro que rendeu muitas histórias. Vocês estão vendo que eu tô com a camisa do Fortaleza aqui porque acabou o jogo entre Fortaleza e Botafogo e eu já vou falar sobre especificamente o meu time, tá? Um dos meus times. Vou falar sobre os dois times meus que são Fortaleza e Corinthians, mas eu vou falar mais sobre Fortaleza. Então, é o seguinte, Campeonato Brasileiro com muitas histórias boas, tá? Muitas surpresas, continua, apesar da disparidade de Flamengo e Palmeiras e dos times que têm mais dinheiro, no caso, com os outros, ainda é um campeonato muito difícil, ainda é equilibrado, né? O Flamengo e o Palmeiras não conseguem ter a dominância impossível, né? Aquela dominância que o Barcelona e o Real Madrid geralmente tem, que o Bayern geralmente tem, né? Cara, vamos dar uma olhada aqui na classificação. Vou comentando time por time, um pouquinho rapidinho pra a gente parar um pouquinho. Vamos lá. Primeiro, o Flamengo saiu como campeão com 79 pontos, né? Pontuação curta, continua sendo uma pontuação muito curta aqui pro Flamengo como campeão, como uma pontuação muito curta para o campeão no geral, né? O Flamengo já fez 90 pontos em 2019. Corinthians fez 80 já, 79 para o padrão brasileirão digamos, uma pontuação ok, pontuação grande, mas 79, né? É uma pontuação grande. Mas em quesito campeonatos de pontos corridos onde há dominância de algum clube, é pontuação baixa de campeão. Por isso que o Campeonato Brasileiro ele ainda é hiper equilibrado, é o campeonato mais difícil do mundo, certo? O Palmeiras ficou em segundo com 76 pontos, ganhou do Ceará na última rodada, né? Jogo de despedida aí que eles não vão ter nada. O Flamengo antes tinha jogado, eu vou já falar sobre isso, mas eles tinham jogado no sábado, né? Tá? O resto dos clubes jogaram todo no domingo. Mas o Palmeiras vem de um campeonato brasileiro que disputou ponto a ponto com o Flamengo, mas que antes da Libertadores já tinha deixado escapar, né? O Flamengo ganhou contra o Ceará sendo campeão nessa rodada, na penúltima rodada, rodada 37. E o Palmeiras ficou aí de vice-campeão pro Palmeiras, pro Flamengo, né? Perdão. Acabou nisso, o destino do Palmeiras 76 pontos em... E o Cruzeiro, né? Cruzeiro 70 chegou a brigar pelo título diretamente, chegou a liderar o campeonato, mas acabou caindo. Agora se vê na Copa do Brasil o Cruzeiro que perdeu para o Santos por 3-0 na última rodada. Agora tem a Copa do Brasil já quarta-feira, o jogo de ida contra o Corinthians, se eu não me engano, o jogo de ida é no Mineirão, salvo engano. Mas é isso. O Cruzeiro fica em terceiro colocado, já tinha sido garantido como terceiro colocado antes, né? O Palmeiras já tinha se garantido em segundo na rodada passada. E só botou o time reserva aí, então. Em quarto lugar foi o mais surpreendente, que foi o Mirassol. Cara, muito louco. Eu não acompanhei bem os jogos do Mirassol. Acompanhei só, acho que uns dois. Quando o Mirassol jogou os dois jogos contra o Fortaleza, não ganhou nenhum. Acho que empatou por 1-1 e perdeu um por 1-0, se eu não me engano. Acho que foi isso mesmo. Acompanhei pelo rádio, mas pelo que parece, o Mirassol fez uma temporada muito além do que se esperaria até de times grandes, entende? O Mirassol conseguiu ser quarto colocado com 67 pontos, ficando acima do Fluminense, do Botafogo, do Bahia, do São Paulo, de times fortes, ficando o Bahia que é um time com SAF, time com alto investimento, o Botafogo idem, né? E o Mirassol ficou já tinha garantido na rodada passada. Jogou contra o Flamengo antes, tá? De, jogou contra o Flamengo antes da última rodada e foi 3-3 ali. O Flamengo teve que jogar antes, né? Porque vai jogar agora o Intercontinental, tá? Vai jogar contra o Cruz Azul na quarta-feira. E, cara, tá aí. Mirassol talvez nem vá para Libertadores. Pode ser que pegue pode ser que, tipo assim, porque tem três regras básicas. Tem que ter um time de futebol feminino, tem que ter
O que mais? Tem que ter um aeroporto internacional que nem depende deles. E tem que ter um estádio com capacidade de mais de 20 mil pessoas. Se eu não me engano, é isso. Mais de 20 mil pessoas. Eu acho que provavelmente eles vão acabar criando lá o time feminino. E talvez, indo pra capital, tá? Indo pra São Paulo, capital. Pegar um dos estádios lá. Talvez o Pacaembu, pode ser? Pode ser. Pacaembu, Arena Itaquera do Corinthians. O Pacaembu é um estádio que, né, já não é usado faz tempo, só é usado para jogo amistoso aí, qualquer outro tipo de jogo. Não é usado mais como casa de nenhum time, né? O Corinthians já usou por muito tempo, é um estádio lendário, foi campeão da Libertadores ali, mas não é mais usado. Mas aí, tá aí. Eu acho essa regra muito paia, muito chata, porque tira o mérito do time de poder participar do campeonato continental, mesmo que não tenha capacidade extraordinária pra isso, e principalmente isso de ter um time de futebol feminino, nenhum time é pra ser obrigado, cara. Nenhum time é pra ser obrigado. Futebol feminino pode ser a parte, pode criar times à parte também, cara. Apesar de que o rendimento do futebol feminino é baixo, né? A qualidade sendo baixa, tem um rendimento baixo. Eu nunca falei sobre isso aqui, mas tem essa discussão da disparidade de salários, porque o futebol masculino rende muito mais que o futebol feminino, tá? Não é por machismo nem outra besteira assim que o pessoal costuma falar. Mas é isso. Mirassol, quarto colocado, tá na Libertadores. Provavelmente vai. Tem que, né? Tem que participar. Eu espero que a CBF vá entre nossa com a Comebol, consiga um negócio e vá, mas tá difícil. Em quinto lugar, nós vimos o Fluminense, que foi o melhor brasileiro no Mundial, foi semifinalista, né? Ele eliminou Internacional, eliminou Al Hilal, eliminou times fortes, times complicados, né? E nesse Campeonato Brasileiro, o time oscilou bastante, ficou com dificuldade, mas bem que no final eles até conseguiram uma subir bastante de produção, né? Conseguiram uma sequência legal, né? Os últimos 5 jogos do Fluminense, como tá aparecendo aqui, foram quatro vitórias e uma derrota. Uma derrota não, perdão. Um empate. O Fluminense tá bastante jogos sem perder. Canóbio voando. Ganso fez o gol aí contra o Bahia. O Fluminense ganhou do Bahia por 2-0 e garantiu o G5. Atrás dele vem o Botafogo. Aliás, o Fluminense está na Copa do Brasil e eu vou falar sobre isso porque vem o Botafogo. O Botafogo ganhou do Fortaleza por 4-2 com 63 pontos, tá? Agora, como o Bahia tem 60, ficou em sétimo. O Botafogo vai lá, fica em sexto colocado, e esse G6 pode virar, ou esse G7, perdão, pode virar G8, né? Porque o Fluminense e o Cruzeiro estão na Copa do Brasil, nas semifinais, e eles vão acabar um ou outro podendo ser campeões, né? E quem for campeão estiver lá na Libertadores, é claro que sobra uma vaga de Libertadores e o Botafogo pode pegar a fase de grupos direto. O Bahia acaba que não vai ter essa mesma sorte, vai ficar na pré-Libertadores de novo, mas eu acho que tem todas as condições de passar como fez exatamente nessa temporada, tá? Tá faltando pro Bahia fazer um trabalho de longo prazo melhor, porque é um time que tem potencial para ficar um pouco mais acima, tá? O time nordestino baiano, tá? O São Paulo acabou ficando com a oitava colocação, pode pegar uma zona de pré-Libertadores, caso o Fluminense ou o Cruzeiro sejam campeões da Copa do Brasil. São Paulo teve uma temporada decepcionante, todo mundo realmente achou que ia dar certo, foram eliminados nas quartas pela LDU da Libertadores, e o Campeonato Brasileiro deles não foi nada demais também, chegaram a tomar um 6-0 do Fluminense na rodada retrasada, isso mesmo, e é isso. O Grêmio ficou em nono também, não fez um campeonato muito ok, meteu uma goleada no Sport por 4-0, o Grêmio em nono com 49 pontos, vai ficar na Sul-Americana mesmo, e tem o Bragantino também, que a mesma coisa, o Atlético Mineiro que perdeu, foi vice da Sul-Americana, né, pro Lanús, no ano passado tinha sido vice da Libertadores pro Botafogo, e da Copa do Brasil para o Flamengo. Esse ano eliminou o Flamengo nas oitavas da Copa do Brasil, tá? E, cara,
O Campeonato Brasileiro do Atlético Mineiro também não foi muita coisa, não. Ficou em 11º com 48 pontos, empatado aí com o Bragantino, que foi em décimo. O Santos se livrou, né? Meteu 3-0 no Cruzeiro, Neymar jogando no sacrifício. Ao que parece, ele vai amanhã mesmo para fazer uma cirurgia, né, no joelho, para operar. Ele jogando no sacrifício aí, deu certo, deu tudo certo. O Neymar conseguiu, o Santos conseguiu sair do rebaixamento. O Vojvoda chegou e livrou o time, né? 47 pontos, 12º vai para a Sul-Americana. Quem vai para a Sul-Americana também é o Corinthians. Corinthians que pode não ir só para a Sul-Americana, na verdade pode ir para a Copa Libertadores da América. Por que que eu digo isso? Porque o Corinthians está na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. E eu acho que o Cruzeiro é franco favorito, principalmente depois do jogo que eles tiveram nessa reta final. Cruzeiro 3, Corinthians 0, que o Cruzeiro passou o trator, né? 47 pontos também para o Corinthians, que perde nos critérios de desempate. Provavelmente gols feitos. 14º Vasco, que também chegou a flertar muito com a zona de rebaixamento, mas pouco lá no meio do campeonato conseguiu se safar um pouquinho, depois caiu, o Vasco do Fernando Diniz, né? E acabou ficando aí. Fora da zona de Sul-Americana, mas ainda pode ser empurrado para alguém que vai ser alguém que vai jogar aí a Copa do... O Vasco tá na Copa do Brasil, né? Ainda tá na semifinal. Pode ir até pra Libertadores se ganhar a Copa do Brasil, que eu acho que não vai acontecer. Vitória ganhou do São Paulo nessa última rodada, 45 pontos e 15º. Não vai pra Sul-Americana nem se surgir uma vaga, se pintar uma vaga ali em cima, mas conseguiu mais uma vez escapar do rebaixamento, escapou na última rodada. Jair Ventura fez um ótimo trabalho com o time do Vitória. E cara, 1-0 lá foi o suficiente. 45 pontos, vitória livre, mais um ano jogando a Série A com seu rival Bahia, né? O Internacional foi outra coisa. Eu vou já falar sobre o Internacional, Fortaleza e Ceará, tá? 19º, Juventude fez um campeonato terrível depois de ter se mantido na Série A, né, no ano passado. Só 35 pontos, 19º colocado, vice-lanterna. E o lanterna é o Sport Recife, que fez uma campanha igual ou pior, talvez, que o Paraná. Né? O Paraná, que eu não lembro exatamente, acho que foi em 2017 ou 2018, que o Paraná fez a pior campanha do Brasileirão. E o Sport praticamente repetiu isso, 17 pontos, em 38 rodadas, isso é terrível. Terrível, não chega nem ao empate por jogo, não chega nem como se você tivesse o primeiro turno inteiro empatando, entende? Não chega a nada. Mas, cara, vamos começar. Vamos ver se o esporte se recupera. O esporte e juventude podem se recuperar depois. Vão fragilizados também. Cara, Internacional, último livre do rebaixamento, rebaixou Ceará e Fortaleza. Meu amigo, é o seguinte: o Internacional tinha todas as chances de cair. E ele foi contra todas essas chances. Meteu 3-1 no Bragantino, viu Fortaleza perder, viu o Ceará perder também. Conseguiu 44 pontos e venceu na última rodada. O Abel Braga, em 2 jogos, voltou e salvou o time do rebaixamento. Cara, Internacional se safou essa temporada. Era um time com um hype lá em cima, que poderia, né? Poderia sim brigar por G4, se pá até por título. Mas o trabalho do, acho que foi Roger Machado, não foi tão bom assim. Depois o Ramon Dias estragou o time, né? E aí o Abel Braga conseguiu salvar porque o Internacional ele vinha tendo que ganhar, torcer contra o Vitória, torcer contra o Fortaleza, torcer contra o Ceará, torcer contra todo mundo. E ele precisava ganhar, ainda ganhar no saldo de gols ainda, se o Fortaleza empatasse, que era exatamente o que ele conseguiria, tá? E aí ficou nisso, cara. Essa última parte aqui, Ceará 17º e Fortaleza em 18º, cara. Cara, a torcida do Ceará passou o ano todinho zoando a gente por causa do Campeonato Cearense, por causa de várias coisas, tá? Porque o Fortaleza tava horrível, tava na zona de rebaixamento. No fim, o Palermo quase conseguiu livrar o time, tá? O Ceará volta para a Série B depois de ter subido naquele esforço, conseguido só na última rodada, acho que depois de um tropeço do Goiás, se eu não me engano. Conseguiu, né? E, cara, ninguém imaginava. O Fortaleza, todo mundo imaginava que ia sair.
em certo ponto, né? Que ia sair rebaixado. O Ceará não. O Ceará passou o campeonato todinho no meio de tabela, ganhou os dois jogos contra o Fortaleza, mas de repente chegou o Vina, despencou. O Ceará despencou, cara. E sabe o que é pior? Um, um conhecido meu, ele falou quando o Vina veio. Eu não quero que o Vina venha. Não quero que o Vina venha pro Ceará, porque o tempo do Vina aqui já passou. E aconteceu exatamente isso. Os torcedores do Ceará. Eu não acompanhei muito o time cearense nesse campeonato. Mas os torcedores do Ceará, alguns estavam reclamando que o Vina estava fazendo meio corpo mole, o time também estava fazendo corpo mole por causa dele, e acabou resultando nisso. Ceará com 43 pontos, rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Esse ano foi 43, né? A nota de corte. E o Fortaleza, cara, eu vou bater palmas. Vou bater palmas. Sabe por quê? Porque, apesar da derrota pro Botafogo, o Fortaleza foi aguerrido. Doeu demais, cara. Doeu como torcedor, doeu bastante. Se o Palermo tivesse vindo antes do Renato Paiva, a gente teria se livrado. Sim, nós teríamos nos livrado do rebaixamento. O Palermo transformou aquele time horrível, aquele trabalho da diretoria terrível. Foi o pior trabalho da diretoria do Fortaleza que eu já vi na minha vida. E olha que quando eu era pequeno, Fortaleza desceu para a Série C. Eu tinha 7 anos, se eu não me engano, foi 2009, eu acho. Eu era pequeno, eu era criança ainda. Fortaleza tinha descido para a Série C e ficado preso lá 8 anos. Cara, vou dizer um negócio. Fortaleza tem chance de voltar como campeão da Série B. É um time forte, é um dos times mais fortes da Série B agora, né, que caiu, vai ser um time forte. O Ceará também vem para brigar para subir de novo. Eu acho que é pro dois times manterem a base. Isso fica ruim pro futebol cearense ter dois rebaixados assim, né? Ficou ruim também pro Bahia e Vitória em 2015, perdão, em 2015 só. Acho que foi só em 2015 que os dois caíram juntos. Dá tempo nem de zoar o rival, né, mano? Porque os dois caem junto, os dois rivais caírem junto, não dá pra zoar, cara. Entende? Não dá pra zoar. E vai ficar assim, acho que entre nós torcedores do Fortaleza ficou a esperança. Fortaleza jogou contra o Botafogo, de certa forma, bem. Mas eu acho que faltou um pouco mais de coragem, tá? Pro Fortaleza. Eu via que o Botafogo tava fazendo a bola fluir bastante. Fortaleza fazia um gol, baixava a marcação, depois não conseguia recuperar. Acabou tomando esse 4-2 aí, né? Teve o lance do pênalti que o Botafogo tinha feito 3-1, mas o gol foi anulado, porque o VAR viu que teve pênalti, o Fortaleza empatou, né? É, fica essa dor. Fica essa dor pro torcedor do Fortaleza, fica essa dor pro futebol cearense como um todo. Mas eu consigo sentir muito mais a dor do Leão. Eu vou continuar apoiando o meu time, tá? Eu quero que o Fortaleza recupere, retome o seu trabalho. Palermo tem que ficar. Um pouco da base tem que ficar. É isso. Eu vou ficando por aqui. Esse é o campeonato mais difícil do mundo, o Campeonato Brasileiro. Valeu, fui.